Ninguém que aprendeu a se gostar, gostará de viver num lugar mal cuidado. A gente quer sempre melhorar o lugar que a gente está, porque a gente quer viver num lugar melhor. É por isso que começamos a entender os movimentos ecológicos, não como essa gritaria política, abraço simbólico no prédio, abraço simbólico na árvore, mas aí por trás a gente manda derrubar a floresta, que o negócio é dinheiro. O abraço simbólico é para sair na televisão. Abraço simbólico na lagoa, mas o bicho sai jogando o lixo do carro para a estrada, todo o seu lixo ele vai jogando na estrada. Então não adianta, esse é fingimento. Não é esse o pensamento ecológico que o Espiritismo defende, porque nós somos o ponto mais alto da cadeia ecológica na Terra, porque somos nós que dirigimos a Terra em termos de humanidade. Então, se nós aprendemos a gostar do nosso barraco, da nossa casa, do nosso apartamento e tratá-lo bem, nós transferimos esse mesmo pensamento, essa mesma psiquia para a nossa casa sideral. Eu quero respirar bem, então eu tenho que cuidar do ar da terra. Eu quero me alimentar bem, então eu tenho que aniquilar os agrotóxicos. Eu tenho que aprender a plantar. Dessa forma, nós vamos vendo que ninguém consegue o macro progresso se não trabalhar o micro progresso. A macroevolução sem a microevolução. O que nós estamos vendo em nossas sociedades é que muita gente conseguiu evoluir economicamente, mas não evoluiu moralmente. Então ela cospe nas paredes, ela cospe no chão das casas, dos aeroportos, ela joga a guimba de cigarro, a bituca de cigarro ali, e joga seus lixos. Eu quero repetir isto, porque é uma vergonha nas estradas. As pessoas atirando pets, pacotes de plástico, tudo que tem no carro, ela vai jogando nas estradas. Quem está dirigindo o faz, e se não fizer, está vendo o que o outro está fazendo, que tem que baixar o vidro para jogar. E ela diz, não joga não, meu filho, bota aqui no cantinho. É a criança que faz. A criança só faz quando o adulto deixa. Mas eu tenho visto latas de cerveja, de refrigerante, que não é coisa das crianças. As nossas crianças ainda não estão tomando cerveja, felizmente. Então nós vamos vendo que isso tudo é evolução. Quando já conseguimos entender isto, eu não estou fazendo bem para que alguém me veja e aplaude e publique no jornal. Eu estou fazendo bem porque o bem é lei da vida. É isso que eu tenho que fazer aqui na terra. O bem em todas as suas manifestações. Desde a minha casa, no meu trabalho, na rua, junto à natureza. É o bem. Nós costumamos a falar de bem quando são coisas da religião, e que a gente vai lá visitar o hospital, estou fazendo bem. Quando eu atendo o povo no centro, estou fazendo bem. Isso também é o bem, mas não é apenas isto. Aprendemos em O Livro dos Espíritos que o nosso sofrimento no mundo dos espíritos não decorre tão somente do mal que a gente haja feito, mas do bem que a gente deixou de fazer quando podia. Daí, como é importante a gente pensando nisso, nós irmos raciocinando sobre isto. Quero me valer então de algumas perguntas que eu retirei de O Livro dos Espíritos, sobre sensações e emoções dos espíritos, para que a gente traduza isso e traga de lá para cá. Então nós vamos ver um estudo com base em O Livro dos Espíritos. A primeira pergunta que eu selecionei é a de número 245. O dom da visão nos espíritos é limitado e localizado como nos seres corporais? A nossa visão é localizada nos espíritos como em nós é? Que aqui na Terra nós apenas enxergamos pelos olhos. E Kardec quer saber se os espíritos também agem assim. E os imortais lhe dizem não, a visão neles, a visão está neles como um todo. Quando nós estamos fora do corpo, nós não enxergamos pelos olhos,
Nós enxergamos pelo nosso todo. Então, se a gente estiver de costas, a gente está enxergando, a gente enxerga para cá, enxerga para lá, embora esteja olhando para cá. Quando nós acabamos de desencarnar, e durante algum tempo, continuamos com a sensação de que enxergamos com os olhos. Mas vamos nos apercebendo que mesmo estando olhando para um sentido, nos apercebemos, nos damos conta, enxergamos coisas que estão no sentido oposto, que estão à nossa volta, porque o espírito enxerga pelo seu perispírito como um todo. A faculdade de enxergar é do espírito. Mas imaginemos se nós reencarnássemos mantendo isto. Para os fofoqueiros ia ser uma maravilha. Olhar para a vida da vizinha de cá, da vida do vizinho de cá, olhar para todo lado. A divindade então encerrou toda essa capacidade de enxergar por meio de 2 canais: os olhos. E olha que isso já dá trabalho. O que a gente consegue enxergar com esses 2 faroletes é uma enormidade. Então nós vemos que essa sensação de ver, esse sentido de ver, não é um patrimônio do corpo, é um patrimônio da alma, do espírito. E quando esse espírito tem que ser alojado num corpo, é preciso manter essa virtude que ele tem, esse sentido que ele tem. E para não nos enlouquecer, a divindade centralizou esse sentido da visão, por exemplo, para os olhos. Colocou seu comando, sua base de comando na intimidade do cérebro, o centro da visão. Então tudo que a gente foca, tudo que nós enfocamos com a mirada, com o olhar, levamos por meio de nossas lentes para o fundo do olho, com a imagem invertida, o cérebro decodifica, e nós dizemos: olha que carro lindo, olha o avião, olha a montanha, olha a criança. Interpretamos aquilo que o olho mandou para o cérebro, graças ao nervo óptico. É um sistema maravilhoso, perfeito. Mas para que isso acontecesse, a divindade teve que ir adaptando o corpo animal a essa realidade visual. Nós vemos no reino irracional, no mundo irracional, animais que só enxergam de noite, animais que só enxergam de dia, animais que retêm luz no olho durante o dia para poder enxergar durante a noite. As experiências da divindade entre nós humanos são raros. Os humanos que enxergam infravermelhos existem, mas são raros. E algumas dessas pessoas raras nem se dão conta de que enxergam infravermelho. Elas só sabem que enxergam no escuro também. E se elas enxergam no escuro também, elas enxergam infravermelho. Não estou me referindo a essa adaptação do olho. Quando a gente entra no lugar escuro, vindo do claro, está tudo negro. E depois, com a habitualidade, nós vamos enxergando as pessoas, os objetos. Não, não é isso. É quem enxerga na noite escura, no breu. Costumeiramente, quando descobertos, são usados pelas forças militares. Pelo menos nos Estados Unidos é assim. Para que eles possam enxergar na noite escura onde é que os inimigos guardam suas armas, porque quase sempre são armas metálicas que assimilam a energia térmica durante o dia e irradiam, e essa irradiação térmica é rica em infravermelhos, que essas pessoas conseguem enxergar. Daquele lugar estão saindo luminosidades, e eles vão lá e bombardeiam. Logo, nós vemos no reino animal, animais que são cegos. A sua característica é a cegueira. Eles desenvolvem outros elementos para que vivam no ambiente, no seu environment. As experiências da divindade para aprimorar o olho humano. Então, nos reinos inferiores, o princípio espiritual vai experimentando todas essas coisas.
Quando nós dizemos que a coruja enxerga de noite, ela enxerga o infravermelho. Mas do mesmo modo, os morcegos são cegos. Então nós começamos a ver, eles se guiam pelos ouvidos, pelo som. Daí a garotada perversa sacudir os bambus para perturbar os morcegos, e eles se batem, porque eles se guiam pelo som. Eles emitem seu grito, e pela velocidade que esse som volta a eles, eles sabem se estão longe ou perto do obstáculo. A natureza perfeita, até chegarmos à fase. Logo, o dom da visão nos espíritos é pertencente ao seu todo. Quando nós reencarnamos, essa visão tem que ser estruturada nesses canais visuais que chamamos de olhos. Valorizar os olhos, porque se eu não valorizo minha capacidade de ver, eu acabo conspurcando o meu todo espiritual. Lembremos de Jesus, conforme nos narra o evangelista Mateus, quando nos disse: quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por que razão isto, gente? O que é que tem a ver os olhos com o corpo? É que nosso ver é pelo todo. Embora eu esteja centralizando tudo isso em dois faróis, se eu tenho bons olhos, eu enxergo muito bem, eu enxergo longe. Não é esse o sentido de olhos bons que Jesus nos trouxe. É a nossa maneira de ver a vida, nossa visão de mundo, nossa maturidade diante das coisas que vemos. E isto é que caracteriza nossos olhos bons. Senão, o cego não estaria incluído nessa fala de Jesus, porque ele não enxerga. Ele não enxerga com o olho físico, mas ele analisa, ele avalia, ele julga, ele enxerga a vida com esse olho simbólico, que nós chamamos de visão de mundo. Visão de mundo não é a visão dos olhos, é o entendimento das coisas do mundo. Quando os teus olhos forem bons, aí tu evoluirás, todo o teu corpo terá luz. Nós vamos começando a perceber essas belezas, e na pergunta seguinte, selecionada, 246, Allan Kardec indaga: os espíritos têm necessidade de luz para ver? Eles veem por si mesmos, e não têm necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem se encontrar por expiação. Ora, se falamos que é o espírito que vibra e faz vibrar à sua volta o fluido cósmico, ele ativa esse fluido cósmico a ponto de gerar a claridade do mundo espiritual. Todos os corpos do mundo espiritual são fluídicos, e o fluido é composto por essas partículas que pulsam, que vibram, porque todo fluido é ainda matéria. Então, no mundo espiritual, nós não temos escuridão. Quando dizemos que determinados espíritos são espíritos das trevas, espíritos trevosos, não são propriamente de trevas exteriores. As trevas exteriores estão aqui na terra, são das trevas da cabeça, da mente, as trevas internas. A sua incapacidade de entender, de ver, de amar, de servir, eles estão numa ignorância tal. Toda criatura ignorante, ela vive em trevas. Por isso Jesus Cristo nos advertiu: tende cuidado, para que as vossas luzes não se tornem trevas. Imaginemos uma pessoa que sabe e usa mal o seu saber, que escreve para fazer libelos, para incriminar. As suas luzes de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, estão se convertendo em trevas, porque estão sendo direcionadas no sentido de fazer mal aos outros.
Aí nós vamos entendendo esse espiritismo. O espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós, mais distintamente, porque a sua visão penetra no que não podeis penetrar, nada a obscurece. A visão do espírito, então, porque ele está fora do corpo, é uma visão penetrante. Ele consegue penetrar ambientes que nós encarnados não conseguimos penetrar com o nosso olho, porque nós precisamos da luz externa. Não conseguimos enxergar obstáculos, coisas que estejam em armários fechados, em caixas fechadas. E os espíritos conseguem, porque eles não estão enxergando com esses recursos fotográficos da nossa câmara escura do olho. Eles estão enxergando com a mente, eles projetam seu psiquismo, e não há obstáculo material para o psiquismo. Daí então, nós entendermos como é que são essas sensações nos espíritos, e como elas são em nós, já bem sabemos. Avançamos porque Kardec indaga: o espírito percebe os sons? Sim, percebe até os vossos rudes, percebe até os que vossos rudes sentidos não podem perceber. Porque nós sabemos que nós ouvimos numa faixa do som, muito curta. Nós não ouvimos o infrassom, nem o ultrassom. Então há sons em a natureza que nós não ouvimos. Os espíritos ouvem todos os sons na proporção de sua evolução. Então é importante saibamos que a divindade também nos deu essa bênção de nós escutarmos pouquinho. E com esse pouquinho que a gente escuta, o que a gente faz de fofoca. Imaginemos se nós ouvíssemos o infra, o ultrassom. É importante que percebamos que o dom de ouvir pertence ao espírito. Quando nós estamos reencarnados, isso é canalizado para os nossos ouvidos, como a visão. No item 251, os espíritos são sensíveis à música? Essa resposta eu acho uma das mais desconcertantes de O Livro dos Espíritos. Porque não esqueçamos de que Kardec fez essa pergunta no século XIX, pela década de 1850, quando a Europa se extasiava com seus clássicos, com seus compositores, e os espíritos respondem assim: quereis falar da vossa música? O que é ela perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra vos pode dar ideia? Nada aqui nos pode dar ideia do que seja harmonia celeste. Uma está para a outra, como o canto de um selvagem está para uma suave melodia. A nossa música na terra ainda é grosseira em comparação à música celeste, a música das altas esferas, a música dos planos superiores. Vejamos que continuam eles a dizer: entretanto, espíritos vulgares podem sentir um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque ainda não são capazes de compreender uma mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas bastante desenvolvidas. A música celeste é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais bela e mais suave. Então a gente não faz ideia disso. Mas aqui na terra nós já podemos perceber, quando ele diz que esses certos espíritos vulgares, isso não é ofensa não. O espírito vulgar é o espírito do vulgo, é o espírito das massas, é aquele que ainda não tem grande refinamento sensitivo, emocional, para registrar, por exemplo, determinados acordes musicais, determinadas finuras no conjunto de notas que o compositor fez. Não conseguem ler o movimento da música, não conseguem saber o que é um andante suave, não sabe o que é uma pauta, uma clave.
Obviamente que são pessoas que não têm esse refinamento. Logo, elas vão gostar daquilo que mexa no seu sensorial e não no seu emocional. As massas, o vulgo, gosta de ritmos que sacudam o corpo da gente. Os espíritos mais suaves não. Eles gostam de coisas que ativem a mente. Então a gente senta e ouve um concerto e as pessoas se emocionam, choram e se extasiam. Se chegar um espírito vulgar numa sala de concerto, que gente louca é essa? Isso é música de defunto. Isso é coisa de velório. É a interpretação, porque ele ainda não consegue entender o que é que o compositor está dizendo com essa página musical. Então, as afinidades dos espíritos com as músicas, diz-nos a resposta. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades bastante desenvolvidas. Então, obviamente, quanto mais desenvolvido o espírito, ele consegue detectar as ondas mais sutis, as notas mais sutis, a tal ponto de o espírito André Luiz situar no seu livro Nosso Lar, pela mediunidade de Chico Xavier, o Parque das Águas e da Música. Ele descreve no seu livro que em todos os entardeceres, na hora consagrada do Ângelus, na hora da oração, no momento da oração, o pensamento daquelas criaturas mais sensíveis formavam nos céus de nosso lar, nos céus da colônia, um coração prateado. Era um símbolo do sentimento daquela comunidade que se reunia para ouvir música, para vibrar com a música. O espírito pode produzir música, conforme lemos em A Gênese de Allan Kardec. Basta que o espírito pense numa área para que ela seja ouvida no ambiente. Todas as descrições de André Luiz com relação aos lugares mais nobres da espiritualidade, ele sempre se refere à música. Músicas que pareciam brotar dos lugares, das pedras, dos vegetais. Ou então se refere a corais de vozes infantis, corais de vozes juvenis, sempre a música, porque a música faz parte de nossa natureza. Quando no estado de espírito registramos isto com facilidade. Quando reencarnamos, isso se torna mais complicado. E a música no nosso ocidente vive um momento muito lastimável. Porque nós aprendemos a ter música no restaurante, na churrascaria, como fundo musical para a gente comer, não como uma alimentação para a alma. Então, enquanto o pobre coitado do musicista está se acabando lá no palco, nós estamos falando mais alto, que a gente quer é conversar. E aí, quando vamos ouvir música no centro espírita, onde quer que seja, o nosso comportamento é o mesmo, a gente quer conversar, aquilo ali é só fundo musical. Isso é uma maldade que se faz com a música e com o músico, que ainda se presta, por necessidade, a ganhar algum dinheiro num restaurante ou numa churrascaria. Isso é uma heresia musical. A música não é para servir de fundo ao nosso barulho. A música é para nos ajudar a entender, pela estesia, a voz de Deus. De modo que nós entendemos Kardec perguntando se eles apreciam a nossa música, e eles dão essa lapada: o que é que vocês estão chamando de música? E isto foi no século XIX, se fosse hoje, eu não sei o que eles iriam responder. Por fim, na pergunta 252, Allan Kardec indaga: os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Nós somos sensíveis às belezas da natureza. A gente não pode ver uma cascata, uma cachoeira, meu Deus, uma árvore, um salgueiro se derramando sobre o lago, sobre o rio.
O Alcatirão, Manacá da Serra, a gente desce a Serra do Mar e vai vendo, aquilo é uma beleza só. O luar, o sol, a noite estrelada. Meu Deus! Nós ficamos encantados com toda a nossa imperfeição. Aí Kardec quer saber se os espíritos são sensíveis às belezas da natureza. E eles respondem: as belezas naturais dos globos, dos mundos, são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Mas os espíritos são sensíveis sim a essas belezas, sensíveis conforme sua aptidão, seu grau de evolução, de entendimento. Sensíveis conforme sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas de detalhes. Quando nós olhamos a floresta, que coisa linda a floresta. Mas se a gente entrar na floresta, vai ver um galho quebrado, o outro seco. Se eu olhar o detalhe, ai que coisa horrível esse galho seco aqui, ai esse galho está quebrado aqui. Então os espíritos não valorizam tanto o detalhe, eles veem o conjunto. Olhamos um jardim, que lindo esse jardim, mas se eu quiser olhar o detalhe, eu vou ver uma lagarta enrolada no caule, vou ver uma praga tomando conta de uma folha. Aí eu começo a descobrir as coisas que só o olhar pequeno consegue ver. A mesma coisa na humanidade. Por que Deus nos ama? Porque Ele nos criou para a felicidade. Nosso destino são as estrelas. Já não tendes ouvido? Vós sois deuses. João 10:34. Então nós começamos a sentir felicidade em assumir o nosso papel na obra da criação, como estabelece o Livro dos Espíritos, que a encarnação serve também, além de nos levar às provas, às expiações deste mundo em que nos encontramos, um mundo que amadurece pouco a pouco, geologicamente, também a encarnação nos faculta preparar-nos para desempenhar a parte que nos cabe na obra da criação. É deste modo que nós vamos trabalhando as nossas sensações, as nossas emoções. Quanto mais sensações nós temos, mais no nível do mundo físico nos achamos, mais longas são as nossas ondas emitidas. Quando vamos nos envolvendo no mundo das emoções, que são sensações mais finas, vamos nos aproximando dos estuários da vida plena. É por isso então que nos damos conta de que em toda parte pulsa o Espírito de Deus e canta a boa nova de Jesus. E agora que nos deparamos com o Espiritismo, sabemos que onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erro, falhas apareçam embora. E ainda mesmo que o mal em torno de ti desarvora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Porque onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora, e a caridade, ora a ora, alteia-se mais bela. Em toda parte, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, mesmo quando te sintas humilhado, quando te vejas sozinho, nas desfigurações, nas calúnias do caminho, inflama-te de amor. Amor que em todo tempo, em todo lugar, é sol ardente, é sol fecundo, onde estiver Jesus. Eis que o Mestre espera de ti a bondade, o perdão, a renovação, a paz, a fé sincera, para que se estabeleça a glória da vida e para que alcancemos a redenção do nosso mundo. Obrigado, Mestre amado. Muito obrigado, senhores.